Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, desejando uma noite abençoada para todos os amados que estiverem ao nosso alcance, em nome de Jesus. Vamos orar para que possamos refletir na palavra do Senhor em nome de Jesus. Deus, queremos humildemente adentrar na Tua presença e queremos, ó Pai, pedir a direção ao Senhor para mais esta noite, esta semana que estamos já na metade dela, para que o Senhor, na sua direção, nos abençoe e nos faça também abençoadores em nome de Jesus, Pai. Aquieta o coração, ó Pai, do povo, em particular da nossa nação chamada Brasil, nestes tempos difíceis que estamos vivendo, e que aqueles que conhecem a Tua palavra, a Tua igreja, o Teu povo, possam realmente, mesmo em meio a esta pandemia, mesmo em meio aos problemas, estarem tendo a paz do Senhor, o shalom do Senhor, Pai. Agora, quando estaremos, ó Pai, refletindo na Tua palavra, que o Senhor nos direcione, ó Pai, para que, ó Pai, esta palavra sirva de enlevo espiritual para todos quantos, ó Pai, estiverem ao alcance dela, sejam consolados, confortados e certamente possamos continuar buscando a direção, a sabedoria do Senhor, orando em todo o tempo em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que temos, de mais um dia de vida, em nome de Jesus, mais uma semana que Deus está nos dando para contemplarmos a graça, a misericórdia de Deus sobre nós. E nesse tempo nós queremos pensar, refletir com os amados sobre o tema Orando com Sabedoria. Orando com sabedoria, e usaremos a reflexão do texto de Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6, quando a palavra do Senhor diz assim: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Louvado seja Deus. Orando com sabedoria. Primeira coisa aqui que precisamos saber é sobre algumas palavras que principiam estes versículos que aqui estamos usando para a nossa meditação. O versículo 2 diz: perseverar em oração, velando, ou vigiando nela com ações de graça. Perseverar quer dizer, conservar-se firmemente e constante, é perdurar, é persistir, ser persistente. E é isso que quando Paulo está falando aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, de 2 Tessalonicenses, capítulo 17, ou versículo 17, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: orai sem cessar, ou seja, conserve-se firme na constância, perdure, persista. E a outra palavrinha que aqui está embutida também é a questão de vigiar, que em algumas versões está falando sobre velar. Velar, é a questão de vigiar, observar atentamente, estar de sentinela, aquela visão do sentinela, que ele está vigiando o aquartelamento, e que até no Antigo Testamento faz algumas ilustrações sobre os profetas do Senhor, o povo de Deus como vigias, e que deveriam estar atentos certamente aos acontecimentos e principalmente atentos a investida dos inimigos. E por isso, vigiar é observar atentamente, estar de sentinela ou de vigia, estar atento, sem dormir, estar sempre alerta. E aí é que nós paramos para pensar um pouquinho. Essa carta aos Colossenses, Paulo escreve esta carta por volta dos anos 60 a 62, ou 62 da nossa era, depois de Cristo, e ele estava
em prisão domiciliar lá em Roma, esperando pelo seu julgamento. E ele escreve, né, naquilo que os nossos grandes teólogos aí, as nossas Bíblias comentadas, dizem que na realidade ele escreveu principalmente advertindo, né, esse povo ali, os colossenses, ou a igreja de Colossos, escrevendo a eles e advertindo a eles, né, dos argumentos sutis e dos falsos, né, ensinos que ameaçavam a fé. Havia ali principalmente, né, aquelas seitas chamadas gnósticos, o gnosticismo, que na realidade era uma miscelânea de coisas que eles usavam, né, era a religião ali chamada híbrida, né, onde o gnosticismo ele fazia uma miscelânea da questão da religião, das filosofias, né, da questão aí também junto às crenças cristãs, judaicas e pagãs, fazia uma grande miscelânea, e eles, né, se tinham como dotados da grande sabedoria, né, o conhecimento devido acima de todos. E nesse tempo do primeiro século, né, nessa virada aí da metade do primeiro século para a segunda metade do primeiro século, Colossos estava sendo tido como centro do gnosticismo, nessa questão dessa religião, né, que tinha esse pensamento aí acerca da questão de uma sabedoria, de um conhecimento elevado que só eles tinham. E justamente a primeira coisa que Paulo fala neste capítulo aí, quando ele está diante dessa advertência aí, né, quando ele fala, né, para a igreja de Colossos, que ele olha para a fé e o amor daqueles colossenses, ora por eles, né, pelo contexto do crescimento deles espiritual, falando deles de Jesus Cristo, né, defende os seus trabalhos, né, o seu ministério, falando dos combates que ele tinha, advertência das falsas doutrinas, e aí ele exorta o povo à santidade, o amor fraternal, falando sobre os deveres domésticos também do povo da fé, e aí que ele chega nesse capítulo 4, principalmente aí a partir do versículo 2, falando, uma exortação à oração e à sabedoria. E hoje nós queremos pensar um pouquinho justamente sobre orando com sabedoria e pensando primeiramente nessa questão da perseverança e da vigilância, ou de estarmos velando como vigilantes, como vigias do Senhor, ao qual devemos estar atentos aos tempos que são más, não desfalecer, mas estar em todo tempo orando, buscando estar na presença do Senhor, buscando a direção do Senhor, para que nestes tempos oportunos nós possamos ser fortalecidos em meio certamente a todo desconforto, em meio a estas guerras que nós temos vivido, não só no sentido material, mas também espiritual, em nome de Jesus, nós buscarmos a armadura espiritual do Senhor, que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, estamos revestindo da armadura espiritual do Senhor, e ele diz, orando em todo o tempo, e louvado seja Deus por isso. Mas Paulo exorta a perseverar em oração, velando ou vigiando nela, principalmente com ação de graças. Amados, nós não podemos perder de maneira nenhuma o foco, certamente, de estarmos como povo de Deus, igreja do Senhor, agradecendo a Ele pelos seus feitos maravilhosos. Ainda domingo, né, quando iniciamos esta semana, eu estava falando, né, das respostas de orações que nós temos obtido diante dos grupos de orações que temos em nome de Jesus, e que dizendo que vale a pena nós estarmos realmente invocando ao Senhor em rogos, em súplicas, em ações de graças ao Senhor em nome de Jesus, sabendo que se há um povo aqui na face da terra que tem motivos para agradecer ao Senhor, somos nós, amados. E louvado seja Deus, porque temos resposta de Deus, temos realmente, né, do que agradecer ao nosso Deus, porque temos sido abençoados e abençoadores em nome de Jesus. Para tanto, sim, devemos perseverar na oração, na súplica realmente, mas também, né, com ações de graças diante do Senhor. E é Ele que certamente, mesmo em meio, né, a toda tempestade, é Ele quem acalma, né, o mar bravio, para que de fato nós possamos realmente estarmos, né, ainda que
com um pouco de aflição, com um pouco de angústia, mas descansar no Senhor em nome de Jesus. Amado, amado de Deus, eu sei que os tempos são difíceis e ninguém pode se enganar e dizer que os tempos estão fáceis. Os tempos estão muito difíceis. E como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós não podemos esquecer de que nós temos um Deus que é superior a tudo isto que nós temos vivido e passado, e que sabemos, que Ele, no tempo dele, Ele se levantará para dar um basta em todas estas coisas em nome de Jesus, e fazermos ver que o nosso Deus Ele está no controle de todas as coisas, e que no tempo certo Ele estará fazendo passar tudo isto ao qual o mundo, não só o Brasil, está vivendo, mas que certamente, ainda que estejamos com dificuldades, com angústias e com aflições, devemos certamente vigiar, mas também vigiar com ação de graças, agradecendo ao nosso Deus, porque Ele é bom o tempo todo e nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor em nome de Jesus, só de estarmos vivos, de estarmos respirando. A maioria de nós, se não temos a saúde 100%, mas continuamos batalhando, caminhando, vencendo um dia após o outro em nome de Jesus e certamente, tendo a graça da presença poderosa do Senhor através do seu Santo Espírito conosco, para nos consolar, para nos confortar, para nos fazer lembrar tudo o quanto nós temos adquirido, tudo o quanto nós temos sido ensinados através da palavra do Senhor e principalmente nas experiências pessoais que nós temos para com o Senhor em nome de Jesus, porque é principalmente nestes tempos de dificuldades que nós devemos mais e mais se achegar ao Senhor em nome de Jesus e buscar dele a direção, a solução, buscar dele a perseverança para que de fato nós continuemos nesta grande esperança que nós temos, que é a esperança viva, a esperança que não morre, segundo a sua palavra em nome de Jesus, e sempre agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Segunda coisa que está aqui nesse texto, nesse contexto em nome de Jesus, versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, versículo 4, para que o manifeste como me convém falar. Amados, nesses tempos de dificuldades, talvez, mais do que em qualquer tempo, nós estejamos aí tão preocupados com o problema da pandemia, com o problema econômico, com tudo quanto tem nos assolado, e muitas vezes, quem sabe, alguns ou a maioria de nós, estamos esquecendo de orar pela obra, pelo ministério do Senhor. E orar principalmente pelos obreiros do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, aquele povo de Colossos. Orar para que certamente a palavra ela tenha portas abertas, ela tenha livre acesso em nome de Jesus e ela possa fazer aquilo para o qual ela é enviada, porque está escrito que essa palavra ela não volta vazia, mas ela é enviada e fará aquilo para o qual ela foi enviada e prosperará em nome de Jesus. E nós precisamos orar por esta palavra, orar pelos obreiros, pelo alcance desta palavra em nome de Jesus. Sabemos que ainda há muitos povos, há muitas pessoas que ainda precisam ouvir do Evangelho Santo da Salvação, as boas novas do Senhor, e nós precisamos orar pelos obreiros, pelos missionários, pelos pastores, por todos quantos estão imbuídos desta obra em nome de Jesus, não desfalecer, lembrar sempre dos obreiros do Senhor, do ministério do Senhor em nome de Jesus, para que, como Paulo disse aqui, para que o manifeste como me convém falar. Ou seja, manifestar na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, demonstrando que há um Deus que tem poder para salvar, que tem poder realmente para restaurar a vida do ser humano, que tem poder realmente, assim como Ele criou todas as coisas, Ele tem poder para sustentar todas as coisas, porque Ele está no controle de todas as coisas e principalmente das nossas vidas em nome de Jesus.
Então não desfaleça nas suas orações, persevere também nas suas orações, nas suas vigias e vigílias em nome de Jesus, também buscando essa sabedoria de Deus, para estar lembrando dos obreiros, os missionários, os pastores, e sempre incessantemente, para que de fato esta palavra possa ser manifesta como realmente Deus quer que nós a manifestemos em nome de Jesus, como convém falar deste Deus, desta palavra, desta tão grande salvação em nome de Jesus, não medindo esforços, conforme os obreiros do Senhor ali falaram no livro de Atos dos Apóstolos. Não podemos nos calar acerca daquilo que temos visto e ouvido em nome de Jesus, e louvado seja Deus por isso. Amados de Deus, este é o tempo mais do que nunca que as pessoas estão tão carentes e necessitadas de ouvirem realmente desta palavra que chega para dizer para o pecador que ele é pecador, é imerecedor do amor de Deus, da graça de Deus, mas Deus não ama o pecado e Ele ama o pecador, e enquanto há vida Ele está procurando fazer com que o pecador se volte para Ele, para que a sua alma descanse no Senhor, a sua alma seja alimentada, farta pelo Senhor em nome de Jesus. E nestes tempos de tanta dificuldade, se achegando ao Senhor, ele veja o cuidado do nosso sumo pastor, conforme já dizia o pastor Davi, no seu Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E louvado seja Deus por isso, porque nós sabemos que, principalmente nos dias mais difíceis, nos dias de dificuldade, nos dias em que realmente a batalha está ferrenha por demais, é mais do que nunca a hora realmente da igreja do Senhor, dos servos do Altíssimo, através do poder do Espírito Santo de Deus, com a instrumentalidade da palavra do Senhor em nome de Jesus, procurar realmente avançar nesta pregação, no ministério da palavra em nome de Jesus. Isto nos lembra o capítulo 6 ali do livro de Atos dos Apóstolos, quando houve aquela confusão lá, reclamações, porque as viúvas não estavam sendo bem assistidas ali, uma reclamação. E aí levanta-se ali, aquele grupo para o ministério do diaconato, e ali os apóstolos disseram para que estes deem assistência devida na questão da beneficência ali, na questão social, e os apóstolos do Senhor, eles estariam em oração e na pregação da palavra em nome de Jesus. Amados de Deus, nada aqui na face da terra ao qual nós tenhamos tem o poder da conotação de mudar a vida do homem para melhor. Quando o homem compreende que ele é pecador, quando o homem vislumbra o grande amor de Deus para com ele, e ele não tem uma outra coisa a não ser se dobrar diante de Deus, quebrantado em nome de Jesus, aceitando o dom gratuito, a graça de Deus, o amor imerecido de Deus, o favor imerecido de Deus sobre a sua vida, e abraçar esta tão grande salvação, esse presente de Deus em nome de Jesus, e assim sendo, deixando Deus direcionar a sua vida em nome de Jesus. E quer saber de uma coisa? Muitos que estavam tão endurecidos para com Deus, para com a palavra, muitos destes agora, vendo que essa pandemia avassaladora está aí contaminando tanto ricos como pobres, como os mais abastados e os menos abastados, como aqueles certamente de posição social elevada, como de menos elevada, como aqueles de menos idade, de média idade, mas também de idade avançada, e justamente mostrando que realmente, amados, há coisas que certamente são avassaladoras para todos, e todos estão na mesma posição, como Deus também colocou todos diante da questão do pecado. Todos nós somos pecadores, mas com certeza, através de Cristo Jesus, o sangue derramado ali na cruz, Ele nos dá a possibilidade de nos voltarmos para Ele, nos reconciliarmos com Ele, sermos justificados em Cristo Jesus, sermos redimidos através do sangue de Jesus, e assim sendo, abraçar a redenção de Deus, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o manifeste como me convém falar. Amados de Deus,
As pessoas estão carentes, elas precisam ouvir deste grande amor de Deus, do plano de salvação de Deus, e saber que não estão sozinhos, que tem um Deus que não nos desampara, que não nos lança para fora da presença dele, e que certamente ele tem todo o poder para confortar, para consolar, para restaurar e principalmente para salvar as nossas almas em nome de Jesus. E a última coisa que é justamente, andar com sabedoria diante do nosso caminhar, diante do nosso testemunho. Versículo 5, e 6 desta palavra diz assim: andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Andar com sabedoria, É realmente, amados, em nome de Jesus, é como se na realidade nós estivéssemos com a Bíblia numa mão e certamente com a sabedoria também, e principalmente a sabedoria que vem dos altos céus na outra mão, em nome de Jesus, e usarmos equilibradamente a sabedoria e a palavra de Deus em nome de Jesus, porque Deus, pela sua palavra, ele chega a confundir os sábios. Amém, queridos? E louvado seja Deus por isso. Mas andar com sabedoria principalmente para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, a tempo e fora de tempo, ensinar, pregar, falar do amor de Deus, do plano de salvação de Deus em nome de Jesus. Aqueles que estão aflitos por demais, angustiados por demais, levar realmente o conforto, o consolo que vem de Deus e da sua palavra em nome de Jesus, e certamente em nome de Jesus em todo o tempo, remindo o tempo, porque nós não sabemos certamente enquanto estaremos aqui na face da terra, enquanto existirá céus e terra este universo, só Deus o sabe. Mas Deus, ele nos exorta que nós devemos com certeza aproveitar o tempo que temos dado pelo Senhor em nome de Jesus e fazermos bom uso deste tempo para andar com sabedoria, principalmente para com os que estão de fora. Estes que estão de fora aqui são aqueles que ainda estão fora do contexto da fé, estão ainda, como a Bíblia chama, do seu tempo de ignorância e que precisam ouvir deste grande amor de Deus. E certamente quem é que vai falar deste grande amor de Deus a não ser aqueles que realmente um dia se arrependeram dos seus pecados, confessaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm realmente a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e que têm buscado o conhecimento da palavra, têm dado certamente o bom testemunho, não só de falar, mas nas suas ações, nas suas atitudes, para que a palavra de Deus que está em nós, ela saia para fora, a luz que está em nós resplandeça em nome de Jesus, que é a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta palavra que nós apresentamos às pessoas, que não é nossa, é a palavra de Deus, ela possa ter poder através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, e as pessoas vejam, não, estas pessoas que estão procurando persuadir a nós a fé, eles querem o nosso bem, eles querem realmente que Deus faça parte da nossa vida, que caminhe conosco, que tenhamos o melhor de Deus em nome de Jesus. E assim sendo, conforme diz a palavra, tratar estas pessoas bem, sabendo que outrora nós também estivemos no tempo de ignorância. Muitas vezes nós éramos pecadores como qualquer um outro, nós éramos ignorantes, nós éramos violentos, olhando para aqueles que ainda não estão na fé também, na sua dureza de coração. E hoje Deus nos dá a graça de sermos usados também para estar procurando persuadir a estes a fé em nome de Jesus. Não é mérito nosso, mas é para a honra e glória do Senhor e para a alegria nossa como igreja e como povo de Deus, ao qual Deus tem colocado esta fé impoluta sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E certamente, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Ou seja, as pessoas que ainda não estão nessa fé, ainda estão fora deste contexto,
a gente deve se colocar na posição deles, né? Não devemos estar numa altura maior, se colocando acima deles, mas entender, porque eles ainda não entenderam o grande amor de Deus, ainda não têm conhecimento da vontade, da palavra do Senhor, da vontade de Deus sobre a sua vida, e muitas vezes estão endurecidos por falta de conhecimento. Um dia o Senhor falou até do seu próprio povo: o meu povo perece por falta de conhecimento. E enquanto nós não temos conhecimento do amor de Deus, da palavra de Deus, da vontade do Senhor, amados, nós estamos no tempo da ignorância. E nós devemos, com certeza, em nome de Jesus, né, sermos afáveis em nome de Jesus, né, termos o tempero, né, do sal, né, dar o bom sabor por onde passarmos, por onde vivermos em nome de Jesus. E assim sendo, saber realmente em todo o tempo como convém responder a cada um. Se nós estamos diante de pessoas que estão endurecidas em nome de Jesus, né, vamos fazer o que a palavra ela por si própria diz. Ela vai bater, porque ela é como, né, o martelo que esmiuça a penha, a rocha ou a pedra ali. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E assim sendo, as pessoas verem que nós estamos querendo o bem delas em todo o tempo, não maltratando, mas cuidando, procurando ajudá-las nas suas dificuldades e necessidades em nome de Jesus. E também, se formos perguntados realmente acerca de coisas espirituais, acerca das coisas da palavra, mesmo que às vezes, né, nós estejamos diante de pessoas que muitas vezes, né, queiram discutir acerca da palavra, nós não vamos entrar em discussão, mas nós vamos falar da verdade, daquilo que conhecemos, da experiência que nós temos adquirido com Deus, certamente, no dia a dia, e também da nossa experiência de vida cristã e também da palavra em nome de Jesus. E assim sendo, esta palavra ela tem poder certamente para curar, para restaurar e para salvar em nome de Jesus. E louvado seja Deus, porque são muitas as experiências que temos tido de quando nós começamos a trabalhar com as pessoas que estão tão endurecidas, quando elas realmente têm o conhecimento de Deus, da sua vontade, do amor de Deus, do plano de salvação de Deus, e elas caem em si e vislumbram este grande amor de Deus e começam a caminhar também nesta caminhada, né, da fé, de vida cristã, em nome de Jesus. Elas veem o quanto, dizem assim: puxa vida, quanto tempo eu perdi da minha vida, poxa, por que eu não permiti que Deus me convertesse a Ele antes? Porque às vezes a gente ouve dizer assim: eu me converti. Ai de nós, se dependesse de nós a nossa conversão, é Deus quem nos converte a Ele, o trabalho é de Deus através do seu Santo Espírito, da palavra, e nós consonantes realmente a sermos quebrantados pelo Senhor. É a hora que certamente, né, nós quebrantados reconhecemos realmente a grandiosidade deste Deus, a sabedoria deste Deus, o grande amor deste Deus para conosco em nome de Jesus, e aí optamos por nos arrepender dos nossos pecados e abraçar nesse dom gratuito de Deus, nesse presente de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E louvado seja Deus, porque orando sim, mas com sabedoria, orando sim na perseverança, na vigilância em nome de Jesus, orando sim pelos obreiros, pelo ministério do Senhor, orando sim com sabedoria, principalmente nas nossas atitudes, nosso testemunho, as nossas ações em nome de Jesus, para que esta palavra tenha poder de alcançar as pessoas e fazer o que só ela pode fazer, né? Convencer o homem do seu pecado, para que ele se volte para Deus e tome posse desta tão grande salvação. Oremos em nome de Jesus. Deus, obrigado porque esta palavra nos alcançou um dia, o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, ó Pai. E certamente, ó Pai, o Senhor tem norteado as nossas vidas, Pai. E louvado seja Deus, porque queremos continuar sendo instrumento em Tuas mãos, para que outros também experimentem mais e mais do Senhor o que nós temos experimentado. E nesses tempos de dificuldade ao qual a sociedade tem vivido, que a Tua palavra possa alcançar principalmente aqueles que estão aflitos, angustiados, ó Pai, e que o Senhor seja o verdadeiro galardão, o escudo, a proteção verdadeira, ó Pai, e mostre para cada um que não estão sozinhos em nome de Jesus. E ajuda-nos a ajudar uns aos outros naquilo que estiver ao nosso alcance em nome de Jesus, e em todo o tempo orando com sabedoria, perseverando, vigiando, ó Pai,
com rogos, com súplicas, mas também com ações de graça, agradecendo ao Senhor pela oportunidade da vida, por tudo quanto o Senhor tem manifestado na nossa vida e através da nossa vida, porque sim, os dias são maus e mais nós devemos nos achegar ao Senhor, ao teu trono de graça, em nome de Jesus. Continue perdoando as nossas falhas, nossos pecados, nos dando a graça sempre de poder contar com o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.